O milionário fica surpreso ao descobrir o que a garçonete fez para salvar seu filho. Aquela noite chuvosa em São Paulo parecia comum, até que tudo mudou em segundos. Renato, um homem que tinha tudo: dinheiro, um apartamento luxuoso na Avenida Paulista e um filho lindo, Mateus, de apenas 3 anos, estava prestes a viver o momento mais aterrador da sua vida. A esposa Ana havia morrido no parto, deixando um vazio imenso que nem nos cofres cheios conseguiam preencher. Agora, sozinho, ele lutava para encontrar um motivo para continuar. Decidira jantar naquele restaurante elegante, esperando afastar a tristeza e a solidão. O som da chuva batendo nas janelas, o aroma sofisticado do cardápio, tudo parecia combinar com aquele cenário perfeito que ele tentava convencer a si mesmo de que ainda tinha. Mas quando a garfada de Mateus parou, o sorriso no rosto de Renato congelou. O menino engasgou. Um pedaço de carne preso na garganta, os olhos arregalados, mãos frenéticas para fora do... Um empurrão certeiro nas costas da criança, um tapa vigoroso nas costas, e de repente, o pedaço de carne saiu voando da boca do menino. Mateus tossiu e ali a respiração voltou. Um alívio imediato explodiu pelo salão. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Renato agarrou o abraço apertado do filho, o coração batendo em ritmo desigual, as mãos suadas e trêmulas, os olhos cheios de lágrimas de pura gratidão e terror. Era impossível descrever o aperto no peito, a sensação de morte por um instante. A jovem garçonete virou-se para ele com um sorriso tímido, e naquele momento, algo dentro de Renato estremeceu. Quem era aquela garota que salvou seu filho? Essa pergunta ecoou forte na cabeça dele. Um encontro casual? Ou algo mais? Ele nunca se importou com as histórias por trás das pessoas, até aquela noite. Até que sentiu uma faísca de esperança, um lampejo de luz daquela escuridão que o aprisionava desde a perda da esposa. Mal podia imaginar que aquela jovem seria muito mais. E agora? Qual seria o próximo passo dessa história que parecia virar um filme? O que Natália guardava além da coragem e do sorriso gentil? Até onde Renato estava disposto a ir para encontrar sentido novamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala se dissipou devagar, mas a mente de Renato ainda girava. Ele olhava para Natália, aliviado, mas também curioso. A ligação que formara era uma mensagem de texto. E ao abrir, seus olhos se arregalaram. Precisamos conversar. Urgente! Vou te encontrar onde estava. Renato sentiu um nó na garganta. O remetente era Roberto, seu sócio, o homem que sempre estivera ao seu lado nos negócios. Algo na urgência da mensagem fez seu coração acelerar. Ele olhou para Mateus, que ainda parecia um pouco atordoado, e sentiu uma onda de preocupação. Preciso ir, disse, se virando para Natália. Sinto muito. Natália assentiu, percebendo a seriedade em seu tom.
Desapareceu de sua vista enquanto ele caminhava apressado em direção à saída, mas a dúvida e o medo começaram a dominá-lo. O que poderia ser tão urgente? Ele saiu na noite chuvosa, a água escorrendo pelo seu pescoço. Quando chegou ao local combinado, um barzinho próximo, encontrou Roberto esperando, com o rosto pálido e uma expressão que dizia tudo. Renato conhecia seu sócio o suficiente para perceber que alguma coisa estava muito errada. O que aconteceu? Perguntou, preocupado. Roberto respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo sombrio. Ele olhou em volta, fez um sinal para que Renato se aproximasse e sussurrou. A situação é mais grave do que você imagina. Eu não sabia como te contar. A empresa está em risco. Renato, você precisa saber que há coisas que não me contou sobre sua esposa antes dela falecer. Um choque percorreu o corpo de Renato. O que poderia haver de tão sombrio sobre Ana? O que você está dizendo? Perguntou com a voz trêmula. Ana morreu no parto. Roberto não desviou o olhar. Eu sei, mas ela deixou coisas inacabadas. Você não percebeu que estava sendo monitorado? Estava em um esquema. Algo envolvido com pessoas perigosas. As palavras caíam sobre Renato como uma bomba. Seu mundo desabou em um instante. Ele não conseguia processar tudo o que estava ouvindo. Não, isso não faz sentido. Ele murmurou, balançando a cabeça. Ana nunca me disse nada. Roberto deu um passo à frente, sua voz tensa. Ela estava envolvida em algo muito sério. O filho não é só seu, Renato. Pode haver mais a história dela do que você quis ver. Pode haver consequências perigosas para Mateus. Nesse momento, o mundo de Renato virou de cabeça para baixo. Não havia volta. O que mais ele ainda não sabia? Sua mente girava, e junto com isso, a imagem de Natália surgia na sua mente. Ele ouvira ela dizer que já tinha lidado com situações difíceis, mas nunca imaginou que sua própria vida poderia ser um campo minado. O que se tornaria de sua vida agora? Ele precisava descobrir a verdade, mas principalmente proteger seu filho. O que eu faço agora? Perguntou, a angústia transparecendo na sua voz. Roberto olhou com seriedade e uma sombra de medo. Precisamos agir rápido. Alguém está observando você. E ali, naquelas palavras, a vida de Renato se tornava um pesadelo. As sombras que ele pensava ter deixado para trás agora ameaçavam engolir tudo o que amava. Assim, ele se sentou, sentindo o frio cortante da chuva e o peso do mundo sobre seus ombros. Agora, a pergunta era, ele estaria disposto a enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo? Renato estava em choque, a mente girando em turbilhão. O que Roberto disse ecoava na sua cabeça como um sino. A ideia de que Ana poderia ter um lado oculto o deixava paralisado. Ele pensou em Mateus, o pequeno que precisava dele. Como pude não perceber? Pensou, com um aperto no peito tão forte que parecia sufocá-lo. Precisamos agir rápido! A voz de Roberto interrompeu sua tempestade interna. Não importa o que você ache, isso é sério. Você tem que saber o que aconteceu de verdade. Renato estava perdido. A verdade não era apenas o que ele tinha construído em sua vida. E agora tudo estava desmoronando. Ele queria gritar, perguntar, mas receava o que poderia descobrir. De repente, o barulho ensurdecedor de uma explosão cortou o ar ao redor. As janelas do bar tremeram e o chão pareceu balançar sob seus pés. Renato sentiu o coração parar. Um calafrio percorreu sua espinha. A multidão, que antes estava alheia, agora entrou em pânico. Gritos e desespero preencheram o ambiente. O que foi isso?
Renato perguntou, coberto de suor frio. O olhar de Roberto era de terror. Vamos sair daqui! Eles se levantaram e correram para a saída. Renato olhou por cima do ombro e viu fumaça se elevando onde os carros estavam estacionados. A adrenalina pulsava em suas veias. E Mateus, o pensamento surgiu como uma faca. Ele não podia deixar seu filho sozinho. Mateus! Gritou desesperado. Precisamos voltar! Mas a multidão estava se movendo como um rio turbulento, arrastando-os para fora do bar. Renato sentia os músculos tensionados e a batida do coração ecoava nos ouvidos. Ele se lançou na direção oposta, ignorando as pessoas ao seu redor. Foi então que avistou algo que fez seu sangue ferver. No meio da confusão, uma figura conhecida estava parada, imóvel. Era Natália. O olhar dela estava fixo em algo ao longe, a expressão de choque e temor dominando seu rosto. Renato parou abruptamente. Natália! Chamou, mas ela não respondeu. Seguiu seu olhar e, por um segundo, paralisou. Perto de um carro em chamas, uma figura familiar estava caída. Alguém com um casaco que parecia muito familiar. O que estava fazendo ali? A conexão fez seu estômago revirar. Ana! Murmurou, estupefato. A mulher estava ali ensanguentada e desacordada. Natália se aproximou. Não pode ser. Renato começou a correr em direção a Ana. Mas as lembranças do que Roberto tinha dito o atingiram como um soco. Ela era parte de um esquema? O pânico tomando forma na sua mente. O que estava acontecendo? Os bombeiros chegaram, sirenes uivando, mas o tempo parecia arrastado. Ele podia ver Natália mudando de atitude, de heróica a apreensiva, uma expressão de algo escondido, uma conexão que ele nunca percebeu. Você a conhece, não é? Natália questionou, a voz trêmula. O que você sabe sobre isso? Questionou Renato, o tom de voz alto, mas seus olhos ardendo com dor. Natália hesitou e, por um momento, tudo silenciou. Olhares se cruzaram. Ele percebeu que ela tinha mais segredos do que ele imaginava. O passado dela poderia estar entrelaçado com sua esposa. A verdade é, Natália respirou fundo, suando, hesitando, mas o caos ao redor não permitiu que ela continuasse. Naquele momento, Renato soube que a revelação de Natália não seria apenas a chave para os mistérios de Ana, mas também algo que mudaria tudo ao seu redor. O que mais ela estava escondendo? O que mais ele não sabia? Enquanto o relógio continuava seu compasso insensível, Renato se questionava. Estaria ele pronto para o que viria a seguir? E o que significava isso para Mateus? Tudo se escureceu quando ele se aproximou de Ana, a incerteza crescendo dentro dele. O mundo que ele conhecia parecia ter chegado ao fim, e a verdade se aproximava, ameaçadora. Renato estava paralisado, seus olhos fixos em Ana, a mulher que ele amava, desacordada no chão. O barulho da sirene se misturava com os gritos da multidão ao redor. Natália se aproximou, o rosto pálido, hesitando entre ajudar e ficar paralisada pelo medo. Ele pôde ver a angústia dela, mas algo mais. Parecia que ela conhecia aquela cena de algum lugar. O que você sabe sobre isso? Renato exigiu, a voz trêmula. Natália respirou fundo. A verdade é, eu não posso ficar aqui. Renato franziu a testa, sem entender. A confusão tomou conta dele. Ele se virou para Roberto, que estava ao lado, pálido e nervoso. A intensidade da situação envolvia. Natália, espera! O que você sabe? Renato insistiu, o desespero vibrando em sua voz. Mas ela girou. Nos calcanhares,
correndo pela multidão. Precisamos de um médico! Alguém gritou do fundo. Natália desapareceu, mas algo a impulsionava. A impressão de que ela guardava segredos profundos. Um frio percorreu sua espinha. Renato não podia entender. Precisava de respostas. Ele se agachou ao lado de Ana, tocando seu rosto lívido. O calor ainda emanava dela, mas a vida parecia distante. Ele sentia a pressão na garganta, a urgência de protegê-la, e ao mesmo tempo a realidade batendo na porta. Uma sirene se aproximava. Os bombeiros estavam a caminho, mas ele sabia que precisava sair dali. Renato, vamos! Roberto puxou pelo braço dele. Precisamos de uma estratégia! E Mateus? A voz de Renato saiu quase em um grito. O menino estava em lugar seguro, mas sua mente não deixava de pensar que nada estava garantido. Ana começou a se mexer. Um gemido fraco escapou de seus lábios. Renato se agachou ainda mais perto. Ana! Sua voz tremia. Ela abriu os olhos lentamente, e seu olhar vagou misturado entre o familiar e o desconhecido. De repente, seus olhos se fixaram nos de Renato, e ele sentiu um calor surgindo ali, mas não era apenas amor. Eu não matei, ela sussurrou, quase inaudível. As palavras balançaram na cabeça de Renato como se uma bomba tivesse estourado. Não matei? O que você quer dizer com isso? Ele indagou, a respiração acelerando. O pânico substituiu a alegria, uma sombra caindo sobre eles. Ana fechou os olhos novamente, uma linha de sangue escorrendo. A cena ao redor dele começou a se desfocar, todo zangado. Ele se sentiu vacilante, absorvendo cada palavra, cada gesto, tentando juntar as peças. Não, não é possível. Ele se levantou, a mente correndo em círculos. O que mais Ana não lhe contara? O que ela havia feito? Os paramédicos chegaram correndo, mas Renato estava em estado de choque. Ele não conseguia pensar direito. O que mais estava escondido nas sombras da vida dela? Uma conexão familiar? Algo que poderia ameaçar não só a segurança de Mateus, mas a própria vida deles. Uma sirene distante uivava. O caos agora parecia um eco distante, enquanto ele lutava para encontrar sentido no que estava acontecendo. Ele procurou por Natália, desejando que ela voltasse. Mas ela havia desaparecido como um fantasma. O medo crescia, e com ele a sensação de traição. No fundo do coração, uma certeza. Esses últimos eventos estavam mais interligados do que ele poderia. Ele necessitava saber a verdade. Precisava entender o que aquela declaração poderia significar. Ele se virou para Roberto, enquanto os paramédicos examinavam Ana. Eu não sei o que está acontecendo, mas preciso descobrir, e rápido. Eu estou ao seu lado, Renato. Precisamos descobrir a verdade juntos, Roberto respondeu, mas a expressão em seu rosto refletia também a insegurança que todos sentiam. E assim, com a vida da esposa por um fio e os segredos pairando no ar, Renato se perguntava até onde ele iria para entender quem era sua esposa realmente. E o que ele iria fazer se a verdade fosse mais devastadora do que pudesse imaginar. O futuro se desenhava nebuloso, como uma tempestade prestes a estourar. Renato estava paralisado, seus olhos fixos em Ana, a mulher que ele amava, desacordada no chão. O barulho da sirene se misturava com os gritos da multidão ao redor. Natália se aproximou, o rosto pálido, hesitando entre ajudar e ficar paralisada pelo medo. Ele pôde ver a Angu. Renato franziu a testa, sem entender. A confusão tomou conta dele. Ele se virou para Roberto, que estava ao lado, pálido e nervoso.
A intensidade da situação envolvia todos, como uma nuvem negra ameaçadora. Natália, espera! O que você sabe? Renato insistiu, o desespero vibrando em sua voz. Mas ela girou nos calcanhares, correndo pela multidão. Precisamos de um médico! Alguém gritou do fundo. Natália desapareceu, mas algo a impulsionava. A impressão de que ela guardava segredos profundos. Um frio percorreu sua espinha. Renato não podia entender, precisava de respostas. Ele se agachou ao lado de Ana, tocando seu rosto lívido. O calor ainda emanava dela, mas a vida parecia distante. Ele sentia a pressão na garganta, a urgência de protegê-la e, ao mesmo tempo, a realidade batendo na porta. Uma sirene se aproximava. Os bombeiros estavam a caminho, mas ele sabia que precisava sair dali. Renato, vamos! Roberto puxou pelo braço dele. Precisamos de uma estratégia! E Mateus? A voz de Renato saiu quase em um grito. O menino estava em lugar seguro, mas sua mente não deixava de pensar que nada estava garantido. Ana começou a se mexer. Um gemido fraco escapou de seus lábios. Renato se agachou ainda mais perto. Ana! Sua voz tremia. Ela abriu os olhos lentamente e seu olhar vagou, misturado entre o familiar e o desconhecido. De repente, seus olhos se fixaram nos de Renato. E ele sentiu um calor surgindo ali. Mas não era apenas amor. Eu não matei, ela sussurrou, quase inaudível. As palavras balançaram na cabeça de Renato, como se uma bomba tivesse estourado. Não matei? O que você quer dizer com isso? Ele indagou, a respiração acelerando. O pânico substituiu a alegria, uma sombra caindo sobre eles. Ana fechou os olhos novamente, uma linha de sangue escorrendo. A cena ao redor dele começou a se desfocar, tudo zangado. Ele se sentiu vacilante, absorvendo cada palavra, cada gesto, tentando juntar as peças. Não, não é possível. Ele se levantou, a mente correndo em círculos. O que mais Ana não lhe contara? O que ela havia feito? Os paramédicos chegaram correndo, mas Renato estava em estado de choque. Ele não conseguia pensar direito. O que mais estava escondido nas sombras da vida dela? Uma conexão familiar? Algo que poderia ameaçar não só a segurança de Mateus, mas a própria vida deles? E então, como um soco no estômago, uma multidão de pessoas surgiu, encostando-se nos muros do bar. Mas uma figura se destacou entre eles. Era o homem que Renato nunca quis ver novamente. Era o pai de Ana. O homem que não podia se aproximar deles. O homem que havia sido afastado durante anos, posto para longe em prol da segurança. Renato sentiu o sangue gelar. Ele estava aqui, em plena cena de caos, e com um olhar que lançava promessas de desastres. O que você está fazendo aqui? Renato gritou, o golpe de adrenalina percorrendo seu corpo. O homem não se moveu, só apontou para Ana com um sorriso perturbador. Eu só vim buscar minha filha. O que você fez com ela? Renato sentiu o mundo desmoronar. O que ele estava falando? Entre as chamas da confusão, a percepção de tudo se acendeu. Natália sabia. Ela sempre soube. Renato buscou por ela na multidão e a encontrou. Mas agora ela estava cercada por outros, sua expressão escondida entre as sombras. Natália! Renato gritou, a voz queimando na garganta. Ele sentiu a pressão do mundo ao seu redor, esmagadora. Ela olhou para ele. Nos olhos de Natália havia uma mistura de medo e arrependimento, e uma superfície de respeito. Ele queria entender. Queria saber por que isso estava acontecendo. As peças de um quebra-cabeça obscuro estavam se movendo, e a verdade que ele tanto temera estava agora exposta, furiosa e presente. O que mais Ana havia escondido? E quem realmente era sua esposa? O
pânico tomou conta de tudo. Renato, sem saber como agir, olhou para o pai de Ana, que se aproximava. O que se passava na mente dele era uma lacuna profunda, um espaço perigoso. E Mateus, a última imagem que tinha dele era na segurança de outra sala. Mas até onde isso ainda era verdade? A certeza de que essas revelações mudariam tudo pairou no ar. Ele sabia que a cada segundo que passava, a escuridão ao redor se tornava mais densa. Ele estava pronto para enfrentar a verdade, mas o que isso significava? Natália hesitou e, com um nó na garganta, Renato viu no brilho de seus olhos uma fragilidade oculta. A conexão dela com a história se aprofundava. A verdade a qualificava ainda mais o que ele imaginava saber. E a cada instante, mais segredos se escondiam nas sombras. A situação se tornou insustentável. A multidão estava em turbilhão, os sirenes gritando. Mas a única coisa que Renato conseguiu ouvir foi o eco daquela frase. O que você fez com ela? O peso da pergunta ressoava, como se fossem as palavras finais, antes de tudo se desmoronar de vez. Agora, o que é que Renato faria? Uma sombra ameaçadora cobria não apenas Ana, mas a todos que estavam ao seu redor. E no fim, a expectativa pairava. Quem realmente eram as pessoas que ele amava? Renato estava paralisado, seus olhos fixos em Ana, a mulher que ele amava, desacordada. Renato, exigiu, a voz trêmula. Natália respirou fundo. A verdade é, eu não posso ficar aqui. Renato franziu a testa, sem entender. A confusão tomou conta dele. Ele se virou para Roberto, que estava ao lado, pálido e nervoso. A intensidade da situação envolvia todos, como uma nuvem negra ameaçadora. Natália, espera! O que você sabe? Renato insistiu, o desespero vibrando em sua voz. Mas ela girou dos calcanhares, correndo pela multidão. Precisamos de um médico. Alguém gritou do fundo. Natália desapareceu, mas algo a impulsionava. A impressão de que ela guardava segredos profundos. Um frio percorreu sua espinha. Renato não podia entender. Precisava de respostas. Ele se agachou ao lado de Ana, tocando seu rosto lívido. O calor ainda emanava dela, mas a vida parecia distante. Ele sentia a pressão na garganta, a urgência de protegê-la, e ao mesmo tempo, a realidade batendo na porta. Uma sirene se aproximava. Os bombeiros estavam a caminho, mas ele sabia que precisava sair dali. Renato, vamos! Roberto puxou pelo braço dele. Precisamos de uma estratégia. E Mateus? A voz de Renato saiu quase em um grito. O menino estava em lugar seguro, mas sua mente não deixava de pensar que nada estava garantido. Ana começou a se mexer. Um gemido fraco escapou de seus lábios. Renato se agachou ainda mais perto. Ana! Sua voz tremia. Ela abriu os olhos lentamente, e seu olhar vagou, misturado entre o familiar e o desconhecido. De repente, seus olhos se fixaram nos de Renato, e ele sentiu um calor surgindo ali. Mas não era apenas amor. Eu não matei, ela sussurrou, quase inaudível. As palavras balançaram na cabeça de Renato como se uma bomba tivesse estourado. Não matei? O que você quer dizer com isso? Ele indagou, a respiração acelerando. O pânico substituiu a alegria, uma sombra caindo sobre eles. Ana fechou os olhos novamente, uma linha de sangue escorrendo.
A cena ao redor dele começou a se desfocar, tudo zangado. Ele se sentiu vacilante, absorvendo cada palavra, cada gesto, tentando juntar as peças. Não, não é possível. Ele se levantou, a mente correndo em círculos. O que mais Ana não lhe contara? O que ela havia feito? Os paramédicos chegaram correndo, mas Renato estava em estado de choque. Ele não conseguia pensar direito. O que mais estava escondido nas sombras da vida dela? Uma conexão familiar? Algo que poderia ameaçar não só a segurança de Mateus, mas a própria vida deles? E então, como um soco no estômago, uma multidão de pessoas surgiu, encostando-se nos muros do bar. Mas uma figura se destacou entre eles. Era um homem que Renato nunca quis ver novamente. Era o pai de Ana, o homem que não podia se aproximar deles, o homem que havia sido afastado durante anos, posto para longe em prol da segurança. Renato sentiu o sangue gelar. Ele estava aqui, em plena cena de caos, e com um olhar que lançava promessas de desastres. O que você está fazendo aqui? Renato gritou, o golpe de adrenalina percorrendo seu corpo. O homem não se moveu, só apontou para Ana com um sorriso perturbador. Eu só vim buscar minha filha. O que você fez com ela? Renato sentiu o mundo desmoronar. O que ele estava falando? Entre as chamas da confusão, a percepção de tudo se acendeu. Natália sabia. Ela sempre soube. Renato buscou por ela na multidão e a encontrou. Mas agora ela estava cercada por outros, sua expressão escondida entre as sombras. Natália! Renato gritou, a voz queimando na garganta. Ele sentiu a pressão do mundo ao seu redor, esmagadora. Ela olhou para ele. Nos olhos de Natália havia uma mistura de medo e arrependimento, e uma superfície de respeito. Ele queria entender. Queria saber por que isso estava acontecendo. As peças de um quebra-cabeça obscuro estavam se movendo. E a verdade que ele tanto temera estava agora exposta, furiosa e presente. O que mais Ana havia escondido? E quem realmente era sua esposa? O pânico tomou conta de tudo. Renato, sem saber como agir, olhou para o pai de Ana, que se aproximava. O que se passava na mente dele era uma lacuna profunda, um espaço perigoso. E Mateus, a última imagem que tinha dele era na segurança de outra sala. Mas até onde isso ainda era verdade? Então, algo absurdo aconteceu. Uma pessoa da multidão gritou e apontou. A tensão havia se acumulado como um ímã atraindo a calamidade. Um carro foi empurrado para a rua. A velocidade dele era estonteante. Renato olhou para trás e viu um carro desgovernado, girando em suas direções. O coração dele parou. O que estava prestes a acontecer era inevitável. "Cuidado!" gritou. Mas foi tarde demais. O carro colidiu com o grupo. Gritos estrondaram e o caos tomou conta. A força da batida arremessou corpos para o ar. Renato ficou paralisado. Natália! Ana! Todos em perigo! Ele se lançou na direção do carro, um instinto de proteção. Mas quando se aproximou, tudo parecia um borrão. A imagem de Natália sendo atingida pelo impacto se prendeu em sua mente. O tempo parou. Quando o silêncio finalmente se instalou, Renato se ergueu, o terror em seus olhos. Ele olhou em volta. O que ele tinha perdido? A ligação que se formou entre eles poderia ter se quebrado ali, sem aviso. A única certeza que lhe restava era uma profunda dor no coração. E em meio ao caos, Renato se perguntou: o que mais seria revelado naquela noite fatídica? O que mais estava à espreita nas sombras?
O que ele não sabia é que poderia destruir tudo que amava. Renato estava paralisado, seus olhos fixos em Ana, a mulher que ele amava, desacordada no chão. O barulho da sirene se misturava com os gritos da multidão ao redor. Natália se aproximou, o rosto pálido, hesitando entre ajudar e ficar paralisada pelo medo. Ele pôde ver a angústia dela, mas algo mais. Renato exigiu a voz trêmula. Natália respirou fundo. A verdade é, eu não posso ficar aqui. Renato franziu a testa, sem entender. A confusão tomou conta dele. Ele se virou para Roberto, que estava ao lado, pálido e nervoso. A intensidade da situação envolvia todos, como uma nuvem negra ameaçadora. Natália, espera! O que você sabe? Ele insistiu, o desespero vibrando em sua voz. Mas ela girou nos calcanhares, correndo pela multidão. Precisamos de um médico! Alguém gritou do fundo. Natália desapareceu, mas algo a impulsionava, a impressão de que ela guardava segredos profundos. Um frio percorreu sua espinha. Renato não podia entender. Precisava de respostas. Ele se agachou ao lado de Ana, tocando seu rosto lívido. O calor ainda emanava dela, mas a vida parecia distante. Ele sentia a pressão na garganta, a urgência de protegê-la e, ao mesmo tempo, a realidade batendo na porta. Uma sirene se aproximava. Os bombeiros estavam a caminho, mas ele sabia que precisava sair dali. Renato, vamos! Roberto puxou pelo braço dele. Precisamos de uma estratégia. E Mateus? A voz de Renato saiu quase em um grito. O menino estava em lugar seguro, mas sua mente não deixava de pensar que nada estava garantido. Ana começou a se mexer. Um gemido fraco escapou de seus lábios. Renato se agachou ainda mais perto. Ana, sua voz tremia. Ela abriu os olhos lentamente e seu olhar vagou, misturado entre o familiar e o desconhecido. De repente, seus olhos se fixaram nos de Renato, e ele sentiu um calor surgindo ali. Mas não era apenas amor. Eu não matei. Ela sussurrou, quase inaudível. As palavras balançaram na cabeça de Renato como se uma bomba tivesse estourado. Não matei? O que você quer dizer com isso? Ele indagou, a respiração acelerando. O pânico substituiu a alegria, uma sombra caindo sobre eles. Ana fechou os olhos novamente, uma linha de sangue escorrendo. A cena ao redor dele começou a se desfocar, tudo zangado. Ele se sentiu vacilante, absorvendo cada palavra, cada gesto, tentando juntar as peças. Não! Não é possível! Ele se levantou, a mente correndo em círculos. O que mais Ana não lhe contara? O que ela havia feito? Os paramédicos chegaram correndo, mas Renato estava em estado de choque. Ele não conseguia pensar direito. O que mais estava escondido nas sombras da vida dela? Uma conexão familiar. Algo que poderia ameaçar não só a segurança de Mateus, mas a própria vida deles. Então, como um soco no estômago, uma multidão de pessoas surgiu, encostando-se nos muros do bar. Mas uma figura se destacou entre eles. Era um homem que Renato nunca quis ver novamente. Era o pai de Ana. O homem que não podia se aproximar deles. O homem que havia sido afastado durante anos, posto para longe em prol da segurança. Renato sentiu o sangue gelar. Ele estava aqui, em plena cena de caos, e com um olhar que lançava promessas de desastres. O que você está fazendo aqui? Renato gritou, o golpe de adrenalina percorrendo seu corpo. O homem não se moveu, só apontou para Ana com um sorriso perturbador. Eu só vim buscar minha filha. O que você fez com ela? Renato sentiu o mundo desmoronar. O que ele estava falando? Entre as chamas da confusão,
A percepção de tudo se acendeu. Natália sabia. Ela sempre soube. Renato buscou por ela na multidão e a encontrou. Mas agora ela estava cercada por outros, sua expressão escondida entre as sombras. Natália! Renato gritou, a voz queimando na garganta. Ele sentiu a pressão do mundo ao seu redor, esmagadora. Ela olhou para ele. Nos olhos de Natália havia uma mistura de medo e arrependimento, e uma superfície de respeito. Ele queria entender, queria saber por que isso estava acontecendo. As peças de um quebra-cabeça obscuro estavam se movendo, e a verdade que ele tanto temera estava agora exposta, furiosa e presente. O que mais Ana havia escondido? E quem realmente era sua esposa? O pânico tomou conta de tudo. Renato, sem saber como agir, olhou para o pai de Ana, que se aproximava. O que se passava na mente dele era uma lacuna profunda, um espaço perigoso. E Mateus? A última imagem que tinha dele era na segurança de outra sala. Mas até onde isso ainda era verdade? Então algo absurdo aconteceu. Uma pessoa da multidão gritou e apontou. A tensão havia se acumulado como um ímã atraindo a calamidade. Um carro foi empurrado para a rua. A velocidade dele era estonteante. Renato olhou para trás e viu um carro desgovernado girando em suas direções. O coração dele parou. O que estava prestes a acontecer era inevitável. "Cuidado!" gritou. Mas foi tarde demais. O carro colidiu com o grupo. Gritos estrondaram e o caos tomou conta. A força da batida arremessou corpos para o ar. Renato ficou paralisado. Natália! Ana! Todos em perigo. Ele se lançou na direção do carro, um instinto de proteção. Mas quando se aproximou, tudo parecia um borrão. A imagem de Natália sendo atingida pelo impacto se prendeu em sua mente. O tempo parou. Quando o silêncio finalmente se instalou, Renato se ergueu, o terror em seus olhos. Ele olhou em volta. O que ele tinha perdido? A ligação que se formou entre eles poderia ter se quebrado ali, sem aviso. A única certeza que lhe restava era uma profunda dor no coração. E em meio ao caos, Renato se perguntou o que mais seria revelado naquela noite fatídica. O que mais estava à espreita nas sombras. O que ele não sabia que poderia destruir tudo o que amava. Renato estava paralisado, seus olhos fixos em Ana, a mulher que ele amava desacordada no chão. O barulho da sirene se misturava com os gritos da multidão ao redor. Natália se aproximou, o rosto pálido, hesitando entre ajudar e ficar paralisada pelo medo. Ele pôde ver a angústia dela, mas algo mais. Renato exigiu a voz trêmula. Natália respirou fundo. A verdade é, eu não posso ficar aqui. Renato franziu a testa sem entender. A confusão tomou conta dele. Ele se virou para Roberto, que estava ao lado, pálido e nervoso. A intensidade da situação envolvia todos, como uma nuvem negra ameaçadora. Natália, espera! O que você sabe? Renato insistiu, o desespero vibrando em sua voz. Mas ela girou nos calcanhares, correndo pela multidão. Precisamos de um médico! Alguém gritou do fundo. Natália desapareceu, mas algo a impulsionava. A impressão de que ela guardava segredos profundos. Um frio percorreu sua espinha. Renato não podia entender. Precisava de respostas. Ele se agachou ao lado de Ana, tocando seu rosto lívido. O calor ainda emanava dela, mas a vida parecia distante. Ele sentia a pressão na garganta, a urgência de protegê-la e, ao mesmo tempo, a realidade batendo na porta.
Uma sirene se aproximava. Os bombeiros estavam a caminho, mas ele sabia que precisava sair dali. Renato, vamos! Roberto puxou pelo braço dele. Precisamos de uma estratégia. E Mateus? A voz de Renato saiu quase em um grito. O menino estava em lugar seguro, mas sua mente não deixava de pensar que nada estava garantido. Ana começou a se mexer. Um gemido fraco escapou de seus lábios. Renato se agachou ainda mais perto. Ana! Sua voz tremia. Ela abriu os olhos lentamente e seu olhar vagou, misturado entre o familiar e o desconhecido. De repente, seus olhos se fixaram nos de Renato, e ele sentiu um calor surgindo ali, mas não era apenas amor. Eu não matei, ela sussurrou quase inaudível. As palavras balançaram na cabeça de Renato como se uma bomba tivesse estourado. Não matei? O que você quer dizer com isso? Ele indagou, a respiração acelerando. O pânico substituiu a alegria, uma sombra caindo sobre eles. Ana fechou os olhos novamente, uma linha de sangue escorrendo. A cena ao redor dele começou a se desfocar, tudo zangado. Ele se sentiu vacilante, absorvendo cada palavra, cada gesto, tentando juntar as peças. Não, não é possível. Ele se levantou, a mente correndo em círculos. O que mais Ana não lhe contara? O que ela havia feito? Os paramédicos chegaram correndo, mas Renato estava em estado de choque. Ele não conseguia pensar direito. O que mais estava escondido nas sombras da vida dela? Uma conexão familiar? Algo que poderia ameaçar não só a segurança de Mateus, mas a própria vida deles? E então, como um soco no estômago, uma multidão de pessoas surgiu, encostando-se nos muros do bar. Mas uma figura se destacou entre eles. Era um homem que Renato nunca quis ver novamente. Era o pai de Ana. O homem que não podia se aproximar deles. O homem que havia sido afastado durante anos, posto para longe em prol da segurança. Renato sentiu o sangue gelar. Ele estava aqui, em plena cena de caos, e com um olhar que lançava promessas de desastres. O que você está fazendo aqui? Renato gritou, o golpe de adrenalina percorrendo seu corpo. O homem não se moveu, só apontou para Ana, com um sorriso perturbador. Eu só vim buscar minha filha. O que você fez com ela? Renato sentiu o mundo desmoronar. O que ele estava falando? Entre as chamas da confusão, a percepção de tudo se acendeu. Natália sabia. Ela sempre soube. Renato buscou por ela na multidão e a encontrou. Mas agora, ela estava cercada por outros, sua expressão escondida entre as sombras. Natália! Renato gritou, a voz queimando na garganta. Ele sentiu a pressão do mundo ao seu redor, esmagadora. Ela olhou para ele. Nos olhos de Natália havia uma mistura de medo e arrependimento. E uma superfície de respeito. Ele queria entender. Queria saber por que isso estava acontecendo. As peças de um quebra-cabeça obscuro estavam se movendo. E a verdade que ele tanto temera estava agora exposta, furiosa e presente. O que mais Ana havia escondido? E quem realmente era sua esposa? O pânico tomou conta de tudo. Renato, sem saber como agir, olhou para o pai de Ana, que se aproximava. O que se passava na mente dele era uma lacuna profunda, um espaço perigoso. E Mateus? A última imagem que tinha dele era na segurança de outra sala. Mas até onde isso ainda era verdade? Então, algo absurdo aconteceu. Uma pessoa da multidão gritou e apontou.
A tensão havia se acumulado como um ímã atraindo a calamidade. Um carro foi empurrado para a rua. A velocidade dele era estonteante. Renato olhou para trás e viu um carro desgovernado, girando em suas direções. O coração dele parou. O que estava prestes a acontecer era inevitável. "Cuidado!" gritou. Mas foi tarde demais. O carro colidiu com o grupo. Gritos estrondaram e o caos tomou conta. A força da batida arremessou corpos para o ar. Renato ficou paralisado. Natália, Ana, todos em perigo. Ele se lançou na direção do carro, o instinto de proteção. Mas quando se aproximou, tudo parecia um borrão. A imagem de Natália sendo atingida pelo impacto se prendeu em sua mente. O tempo parou. Então, de repente, ele a ouviu gritar, mas não era Natália nem Ana. Era a voz de Mateus. "Papai!" Renato virou-se e seu coração disparou. O menino estava bem ali, no meio da rua, olhando com olhos assustados. O que ele estava fazendo ali? Como havia saído do local seguro? Um relâmpago de medo subiu pela espinha de Renato. Ele corria em direção ao filho quando, de outro ângulo, um homem que ele não conhecia apareceu como um fantasma. O olhar desse homem era familiar, mas não das maneiras certas. "Eu sempre estive aqui, Renato. Você achou que poderia escapar de mim?" As palavras escaparam da boca do homem, com uma calma insuportável. A confusão se intensificou. O homem se aproximou e Renato sentiu que o chão sob seus pés vacilava. Era como se toda a verdade que ele pensou ser sólida agora estivesse desmoronando ao redor dele. Ele olhou para Ana, para Natália, e então, de volta para o homem. Você conhece meu filho?" O desespero transparecia em cada sílaba. "Não apenas ele. Eu sou muito mais do que você imagina." O homem sorriu, e essa expressão trouxe uma onda de terror. Renato não conseguia processar. O que ele estava dizendo? Quem era aquele homem realmente? O que significava tudo isso? Com o caos ao redor, a palavra verdade começou a ressoar em sua mente como um sino. A vida segura que ele pensou ter construído estava se desintegrando a cada segundo. "O que você sabe sobre nós?" Renato gritou, sentindo a pressão aumentar. "Eu sei tudo, Renato. Sua esposa não é quem você pensa. E Mateus? Ele é só o começo da sua curva de aprendizado." O chão tremeu sob seus pés. Renato olhou para Mateus e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Um grito de avião cortou o céu, mas Renato estava apenas focado naquilo que aquele homem acabara de dizer. Poderia ser verdade? Que mais ele não sabia? E enquanto a sirene se aproximava, uma nova onda de terror o envolveu. Que reviravolta horrível e impactante estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Renato estava paralisado, seus olhos fixos em Ana, a mulher que ele amava, desacordada no chão. O barulho da sirene se misturava com os gritos da multidão ao redor. Natália se aproximou, o rosto pálido, hesitando entre ajudar e ficar paralisada pelo medo. Ele pôde ver a angústia dela, mas algo mais. Parecia que ela conhecia aquela cena de algum lugar. "O que você sabe sobre isso?" Renato exigiu, a voz trêmula. Natália respirou fundo. "A verdade é, eu não posso ficar aqui." Renato franziu a testa, sem entender. A confusão tomou conta dele. Ele se virou para Roberto, que estava ao lado, pálido e nervoso. A intensidade da situação envolvia todos, como uma nuvem negra ameaçadora. "Natália, espera! O que você sabe?" Renato insistiu, o desespero vibrando em sua voz.
Mas ela girou nos calcanhares, correndo pela multidão. Precisamos de um médico! Alguém gritou do fundo. Natália desapareceu, mas algo a impulsionava. A impressão de que ela guardava segredos profundos. Um frio percorreu sua espinha. Renato não podia entender. Precisava de respostas. Ele se agachou ao lado de Ana, tocando seu rosto lívido. O calor ainda emanava dela, mas a vida parecia distante. Ele sentia a pressão na garganta, a urgência de protegê-la e, ao mesmo tempo, a realidade batendo na porta. Uma sirene se aproximava. Os bombeiros estavam a caminho, mas ele sabia que precisava sair dali. Renato, vamos! Roberto puxou pelo braço dele. Precisamos de uma estratégia. E Mateus? A voz de Renato saiu quase num grito. O menino estava em lugar seguro, mas sua mente não deixava de pensar que nada estava garantido. Ana começou a se mexer. Um gemido fraco escapou de seus lábios. Renato se agachou ainda mais perto. Ana! Sua voz tremia. Ela abriu os olhos lentamente e seu olhar vagou, misturado entre o familiar e o desconhecido. De repente, seus olhos se fixaram nos de Renato, e ele sentiu um calor surgindo ali, mas não era apenas amor. Eu não matei, ela sussurrou, quase inaudível. As palavras balançaram na cabeça de Renato como se uma bomba tivesse estourado. Não matei? O que você quer dizer com isso? Ele indagou, a respiração acelerando. O pânico substituiu a alegria. Uma sombra caindo sobre eles. Ana fechou os olhos novamente, uma linha de sangue escorrendo. A cena ao redor dele começou a se desfocar, tudo zangado. Ele se sentiu vacilante, absorvendo cada palavra, cada gesto, tentando juntar as peças. Não, não é possível. Ele se levantou, a mente correndo em círculos. O que mais Ana não lhe contara? O que ela havia feito? Os paramédicos chegaram correndo, mas Renato estava em estado de choque. Ele não conseguia pensar direito. O que mais estava escondido nas sombras da vida dela? Uma conexão familiar? Algo que poderia ameaçar não só a segurança de Mateus, mas a própria vida deles? E então, como um soco no estômago, uma multidão de pessoas surgiu, encostando-se nos muros do bar. Mas uma figura se destacou entre eles. Era um homem que Renato nunca quis ver novamente. Era o pai de Ana, o homem que não podia se aproximar deles, o homem que havia sido afastado durante anos, posto para longe em prol da segurança. Renato sentiu o sangue gelar. Ele estava aqui, em plena cena de caos, e com um olhar que lançava promessas de desastres. E você tá fazendo aqui? Renato gritou, o golpe de adrenalina percorrendo seu corpo. O homem não se moveu, só apontou para Ana com um sorriso perturbador. Eu só vim buscar minha filha. O que você fez com ela? Renato sentiu o mundo desmoronar. O que ele estava falando? Entre as chamas da confusão, a percepção de tudo se acendeu. Natália sabia. Ela sempre soube. Renato buscou por ela na multidão e a encontrou. Mas agora ela estava cercada por outros. Sua expressão escondida entre as sombras. Natália! Renato gritou, a voz queimando na garganta. Ele sentiu a pressão do mundo ao seu redor, esmagadora. Ela olhou para ele. Nos olhos de Natália havia uma mistura de medo e arrependimento, e uma superfície de respeito. Ele queria entender. Queria saber por que isso estava acontecendo. As peças de um quebra-cabeça obscuro estavam se movendo. E a verdade que ele tanto temera estava agora exposta, furiosa e presente. O que mais Ana havia escondido? E quem realmente era sua esposa? O pânico tomou conta de tudo.
Renato, sem saber como agir, olhou para o pai de Ana, que se aproximava. O que se passava na mente dele era uma lacuna profunda, um espaço perigoso. E Mateus? A última imagem que tinha dele era na segurança de outra sala. Mas até onde isso ainda era verdade? Então algo absurdo aconteceu. Uma pessoa da multidão gritou e apontou. A tensão havia se acumulado como um ímã atraindo calamidade. Um carro foi empurrado para a rua. A velocidade dele era estonteante. Renato olhou para trás e viu um carro desgovernado, girando em suas direções. O coração dele parou. O que estava prestes a acontecer era inevitável. "Cuidado!" gritou. Mas foi tarde demais. O carro colidiu com o grupo. Gritos estrondaram e o caos tomou conta. A força da batida arremessou corpos para o ar. Renato ficou paralisado. Natália, Ana, todos em perigo. Ele se lançou na direção do carro, um instinto de proteção. Mas quando se aproximou, tudo parecia um borrão. Então, de repente, ele a ouviu gritar. Mas não era Natália nem Ana. Era a voz de Mateus. "Papai!" Renato virou-se e seu coração disparou. O menino estava bem ali, no meio da rua, olhando com olhos assustados. O que ele estava fazendo ali? Como havia saído do local seguro? Um relâmpago de medo subiu pela espinha de Renato. Ele corria em direção ao filho, quando, de outro ângulo, um homem que ele não conhecia apareceu como um fantasma. O olhar desse homem era familiar, mas não das maneiras certas. "Eu sempre estive aqui, Renato. Você achou que poderia escapar de mim?" As palavras escaparam da boca do homem com uma calma insuportável. A confusão se intensificou. O homem se aproximou e Renato sentiu que o chão sob seus pés vacilava. Era como se toda a verdade que ele pensou ser sólida agora estivesse desmoronando ao redor dele. Ele olhou para Ana, para Natália, e então de volta para o homem. Você conhece meu filho?" O desespero transparecia em cada sílaba. "Não apenas ele. Eu sou muito mais do que você imagina." O homem sorriu, e essa expressão trouxe uma onda de terror. Renato não conseguia processar. O que ele estava dizendo? Quem era aquele homem realmente? O que significava tudo isso? A vida de Renato começou a entrar numa espiral descontrolada. A multidão se aglomerava ao redor, algumas pessoas ajudando os feridos, enquanto outras estavam paralisadas de medo. O olhar de Renato se fixou no homem diante dele, e em meio a todo o caos, a verdade começou a tomar forma em sua mente. "Você não pode ser", ele murmurou. O homem sorria, mas havia algo mais naquele sorriso. Um misto de arrogância e satisfação. Ele se aproximou mais, e cada passo parecia um golpe na cabeça de Renato. "Ana e eu tínhamos um passado que você não conhece. Eu sou o responsável por tudo isso. Não foi por acaso que ela cruzou seu caminho." As palavras acertaram Renato como um golpe de um punho forte. Ele se sentiu como se a terra estivesse sendo arrancada sob seus pés.